A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Eu sou o pastor Fábio Henrique, superintendente-geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD em Síntese. Este programa é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui para dar continuidade aos estudos das lições bíblicas deste terceiro trimestre de 2023, com o tema geral: a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Este programa é transmitido por todo o sistema comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD, e pelas redes sociais da igreja no YouTube e no Facebook. Nós hoje vamos estudar a lição de número 12, lição esta que será estudada nas nossas congregações no dia 17 de setembro de 2023, terceiro domingo de setembro, comemora-se o Dia Nacional da Escola Dominical. Dia Nacional da Escola Dominical, neste 17 de setembro, e aqui eu quero mandar a paz do Senhor para todos os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical, todo o corpo docente que se empenha, que trabalha todo domingo para ministrar a palavra de Deus em suas respectivas congregações. A lição de hoje, a lição de número 12, tem como título A Igreja do Deus Vivo. O texto áureo da nossa lição se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 32, que diz assim: Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. E a verdade prática declara assim: a noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é a guardiã da verdade revelada e suas vestes devem se manter imaculadas para as bodas do Cordeiro. A nossa aula de hoje tem como texto bíblico base a leitura bíblica em classe em 1 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 16 e também em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 27 e também o versículo 32. Nesta lição de hoje nós temos 3 objetivos. O primeiro objetivo é explicar a natureza da Igreja do Deus Vivo. No segundo objetivo, vamos enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação e, por fim, elencar as armas do Deus vivo. Nós sabemos que vivemos em um mundo de constantes ataques à fé cristã. Pessoas, ideias e ideologias buscam cada dia mais desconstruir a fé cristã. A fé cristã tem enfrentado uma guerra ideológica, cultural e espiritual muito grande neste mundo pós-moderno, conforme já temos estudado aqui ao longo deste trimestre. O espírito da Babilônia está cada vez mais atuante neste mundo à medida que se aproxima a volta de Jesus. E nesse contexto nós somos convidados a ser igreja do Deus vivo, a permanecermos fiéis como coluna e firmeza da verdade. Vivemos numa época de relativismo, vivemos numa época pós-moderna em que se propagam fake news, pós-verdades, onde se tenta ressignificar as coisas e onde se detesta a ortodoxia e a sã doutrina. Mas nós, como Igreja do Deus Vivo, temos que fazer jus a este nome de ser coluna e firmeza da verdade, crendo na verdade, andando na verdade e defendendo a verdade. Portanto, meus irmãos, nesta lição de hoje, a nossa proposta é chamar a atenção para o papel da Igreja do Deus Vivo como coluna e firmeza da verdade, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Este versículo 15 diz assim: Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus Vivo,
a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia usa várias expressões que simbolizam uma igreja, várias expressões como casa de Deus, domésticos da fé, família de Deus, templo de Deus, corpo de Cristo. São várias expressões que se referem à igreja. A igreja é composta do conjunto de salvos, de pessoas que foram regeneradas, nasceram de novo e vivem nos caminhos do Senhor em processo de santificação. Então, a igreja do Deus vivo é a igreja que está preparada para subir no arrebatamento. É composta de todos os cristãos fiéis que estão, como diz 1 aos Tessalonicenses 5:23, e todo o vosso espírito e alma e corpo estão plenamente conservados, irrepreensíveis para a volta de Jesus. Esta expressão, Deus vivo, enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. Nós, antes de sermos crentes, servíamos aos ídolos mortos que não podem salvar, que não passavam de projeções da imaginação humana, mas agora nós saímos das trevas e viemos para a luz e servimos ao Deus vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Tópico 1.2 da nossa lição, a coluna e firmeza da verdade. Aqui no versículo 15 de 1 Timóteo, capítulo 3, além de Paulo dizer que a igreja é a igreja do Deus vivo, ela também é coluna e firmeza da verdade. Que verdade é essa? Essa verdade é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Jesus, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Então, a verdade é essa verdade que Paulo se refere aqui em 1 Timóteo 3:15, conforme o nosso comentarista, é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Deus nos deu essa responsabilidade, porque se a igreja não fizer isso, quem fará? Inclusive, Paulo deixou Timóteo lá em Éfeso justamente para trabalhar essa questão do doutrinamento da igreja para combater os falsos mestres e as heresias lá em Éfeso. Ele escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, Paulo disse: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então ele fala aqui para Timóteo guardar o depósito que te foi confiado. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo disse mais uma vez a Timóteo, já próximo da sua partida para a glória, o apóstolo disse ao pastor Timóteo: mantenha o padrão das sãs palavras que de mim você ouviu com fé e com o amor que há em Cristo Jesus. Por meio do Espírito Santo que habita em nós, guarde o bom tesouro que lhe foi confiado. Então Paulo fala desse bom depósito, do bom tesouro, da verdade do Evangelho, do corpo doutrinário, do corpo de crenças que ele tinha ensinado a Timóteo. E ele chama também das sãs palavras. Paulo fala bastante a expressão sã doutrina, sãs palavras. E quando ele fala de sã doutrina, de sã palavra, é porque existem as palavras que não são boas, que não são sãs. Existem doutrinas que não passam de heresias. Então nós percebemos claramente toda uma preocupação do Novo Testamento em falar que existe sim uma ortodoxia neste mundo pós-moderno. O progressismo evangélico não gosta de afirmar que existe uma ortodoxia, mas a palavra de Deus é muito clara. Existe sim a sã doutrina, existe sim a ortodoxia santa, a doutrina correta que foi confiada à igreja
e a igreja deve ser fiel em guardar este depósito, guardar este tesouro. Tito, capítulo 1, versículo 9, Paulo escrevendo a Tito, falando sobre pré-requisitos para pastores, ele disse que o obreiro, o pastor da igreja, deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Observe aqui que em Tito 1:9 não tem nenhum espaço para pluralismo doutrinário, para relativização doutrinária. O pastor deve reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, existe sim uma ortodoxia, existe sim uma sã doutrina que deve ser guardada, que deve ser preservada e ser retida pela igreja, que é a coluna e firmeza da verdade. Inclusive, o pastor da igreja deve ser capaz tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Meus amados irmãos, vamos fazer o primeiro intervalo do programa EBD em Síntese de hoje. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Glória a Deus, meus irmãos, estamos de volta para o segundo bloco do programa EBD em Síntese, pela sua Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e nos nossos canais no YouTube, AD Mossoró Oficial. O programa EBD em Síntese vai ao ar toda semana. Nós estamos estudando hoje a lição de número 12, lição que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. No final do bloco anterior, estávamos falando de que é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Deus tem levantado líderes, mestres, professores, pastores, para justamente trabalharem na palavra e na doutrina, ensinando, conservando o bom depósito, o bom tesouro, todo o corpo doutrinário que Deus deu à igreja. No zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. Um dos pré-requisitos para ser pastor, a pessoa tem que ser apto a ensinar. Nós já lemos aqui Tito 1:9, que o pastor precisa reter firme a palavra. Atos, Tito 1:9, o pastor deve reter firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. O pastor não pode corromper a doutrina. O pastor tem que manter integridade doutrinária. Ele não pode negociar verdades imutáveis da palavra de Deus para se acomodar às ideias e costumes mundanos. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo disse assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Paulo deixou Timóteo em Éfeso justamente com esse propósito de vigiar, de ter cuidado com a doutrina que estava sendo ensinada e propagada lá na igreja de Éfeso. E disse que ele tinha que admoestar as pessoas, chamar a atenção das pessoas, corrigir, se for necessário, admoestar certas pessoas a fim de que não ensine outra doutrina. Nada de pluralismo doutrinário, nada de relativização doutrinária. Existe uma ortodoxia, existe uma sã doutrina que Deus confiou à igreja e ela precisa reter firme, reter e conservar o bom depósito. Aí, no versículo 16, diz assim, 1 Timóteo 3,16, na nossa leitura bíblica em classe. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Nós vemos aí, nesse versículo 16, o mistério da piedade, né? E sem dúvida alguma, grande é
o mistério da piedade. Esse versículo 16, 1 Timóteo 3,16, ele é um breve credo, né, que é expresso na forma de hino, na forma de doxologia. Então, essa parte B de 1 Timóteo 3,16 é uma espécie de declaração de fé, de credo, né, que está sendo afirmada, né, que está sendo afirmado por meio de um hino, por meio de uma doxologia, né, na qual se declaram verdades essenciais da fé cristã. Esse versículo 16, 1 Timóteo 3,16, lembra também, onde fala de mistério da piedade, lembra também alguns versículos anteriores no 9. 1 Timóteo 3:9, Paulo fala também a respeito do mistério da fé. Então nós, como crentes, como igreja, né, foi revelado a nós várias verdades fundamentais que embasam a nossa fé em Deus, a nossa vida com Deus, que deve ser preservada pela igreja. Tópico 2 da nossa lição: Cristo e o relacionamento com a igreja. No tópico 2.1 fala de santificação e pureza. A igreja, ela é santa e pura. Vós sois a geração eleita, a nação santa. Inclusive, Pedro, evocando o versículo lá de Levítico, diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede vós santos em toda a vossa maneira de viver. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a igreja é santa e a igreja também é pura. A pureza aqui fala de santidade, não é contaminada com as coisas do mundo. Segunda aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo disse: tenho zelo por vocês como o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Observe aí, meus irmãos, que nós não podemos se contextualizar excessivamente com o mundo. Existem verdades fundamentais inegociáveis. A nossa contextualização deve ser de métodos, de estratégias para cada época, para cada situação, para cada contexto histórico, geográfico, etc. Mas o bom depósito que recebemos do Senhor, o bom tesouro, o nosso corpo doutrinário, a sã doutrina, as sãs palavras que recebemos do Senhor por meio do Novo Testamento, jamais podem ser negociadas. Não podemos jamais ser excessivamente contextualizados com o mundo a ponto de negociarmos verdades centrais do Evangelho. Todo pastor de igreja, todo mestre da palavra de Deus, todo professor e professora da escola dominical tem que ter esse mesmo sentimento de Paulo. 2 Coríntios 11:2, vamos ler mais uma vez. Tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então, os mestres da igreja, os professores da escola dominical, os pastores que doutrinam a igreja, que lideram a igreja, precisam ter essa ação, esse trabalho na igreja de apresentá-la como uma virgem pura ao seu esposo, que é Cristo. Aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 26, Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja. Ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Essa expressão, a lavagem da água, é usada de forma figurada e simboliza a palavra de Deus que opera limpeza espiritual. Em João, capítulo 15, versículo 3, Jesus disse: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. A palavra de Jesus, a palavra de Deus, ela purifica, ela santifica. Nesse sentido, Jesus Cristo orou em João 17, dizendo assim: santifica-os na verdade,
a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, que é a verdade, é um instrumento poderoso para a santificação do crente e da igreja. É importante que façamos a distinção entre santificação posicional e santificação progressiva. Toda pessoa, quando aceita Jesus como Salvador, ela é regenerada, ela é transformada, ela nasce de novo, é uma nova criatura e ela é declarada santa. Todo crente nascido de novo é declarado santo por Deus. Isto é a santificação posicional. Porém, a Bíblia fala de um processo de santificação contínuo, progressivo, através do qual o Espírito Santo age na vida do crente e durante toda a nossa vida aqui na terra, durante toda a nossa peregrinação aqui na terra, nós vamos estar passando diariamente neste processo progressivo de santificação e vamos sendo transformados de glória em glória, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 3:18. Então esta é a santificação progressiva. Então a igreja é santa e pura e, conforme diz o tópico 2.2, a igreja também é gloriosa e irrepreensível. Efésios 5:27 diz que a igreja, a santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Igreja que não fala de santidade, igreja que não fala de pureza, igreja que não fala de separação do mundo, é uma igreja que precisa voltar aos princípios da palavra de Deus, porque ela está desviada. Tiago disse: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem quiser, pois, ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Então a igreja, ela é gloriosa, ela é irrepreensível. Nós devemos ter uma vida de bom testemunho. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10:32, portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então nós temos que ter um comportamento no dia a dia de forma a não dar escândalo a ninguém, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Paulo, falando do seu testemunho como ministro do Evangelho, em 2 Coríntios 6:3, diz: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Meus irmãos, vamos fazer mais um intervalo no programa EBD em Síntese de hoje. Não saia daí, continue conosco, voltaremos já já. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, programa transmitido por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, por meio da Rádio Libertadora, FM 96.3, TV AD e canais da Igreja AD Mossoró Oficial no YouTube e no Facebook. Estamos hoje estudando a lição de número 12, lição que será explanada e trabalhada e estudada detalhadamente nas nossas classes de escola dominical no dia 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Dominical. Eu quero aqui saudar com a paz do Senhor a todos os professores, superintendentes, secretários, alunos, todos os irmãos e irmãs que fazem parte da Escola Bíblica Dominical em suas respectivas congregações. Estamos hoje estudando a lição de número 12, que tem como título Sendo a Igreja do Deus Vivo. A igreja é de Deus e o nosso Deus é vivo, e a igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja recebeu de Deus um bom depósito, um bom tesouro e a responsabilidade de manter a sã doutrina, de conservar a sã doutrina, de guardar o bom depósito que
foi confiado a ela. Paulo disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Então, questão de conservar a ortodoxia e pregar e viver a ortodoxia é fundamental para a nossa salvação. Inclusive lá na carta de Jesus às igrejas do Apocalipse, tem igreja lá que não conservou a sã doutrina, foi repreendida por Jesus por causa de heresia, né? Tinha problema de heresia. A igreja, ela é santa, ela é pura e ela é gloriosa e irrepreensível. A Bíblia diz que devemos nos comportar, 1 Coríntios 10, 32, de modo a não dar escândalo a ninguém em coisa alguma. A igreja tem uma responsabilidade muito grande. Cada um de nós individualmente e a igreja, todos nós coletivamente, temos a responsabilidade de viver neste mundo sem dar escândalo em coisa alguma, nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. E nós que somos obreiros, professores, superintendentes de escola dominical, pastores, temos que ter muito cuidado, como disse Paulo, não dando nós escândalo em coisa alguma para que o nosso ministério não seja censurado. No tópico 3 da nossa lição, fala das armas da igreja do Deus vivo. Tópico 3.1, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Existe sim a verdade é Cristo e Cristo revelou a sua vontade nas Sagradas Escrituras. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Evangelho de Jesus é a única verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a igreja, que somos todos nós, salvos em Cristo e preparados para o arrebatamento, somos a fiel depositária desta verdade. Conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo disse que a igreja é coluna e fundamento da verdade, coluna e firmeza da verdade, ou coluna e fundamento da verdade. Se a igreja não pregar e viver a verdade da palavra de Deus neste mundo, quem pregará e quem viverá? Então nós temos recebido de Deus esta responsabilidade, porque assim como Deus é santo e anda na verdade, o seu povo também deve ser santo e andar na verdade. A igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Nada de ressignificar a Bíblia, nada de reinterpretar, nada de remodelar a verdade do Evangelho. O Evangelho é um só, a sã doutrina é uma só. Os tempos passam, mudam as pessoas, mudam as épocas, muda a sociedade, mas o Evangelho não pode mudar. Podemos mudar metodologias e estratégias de ação, mas não podemos mudar o conteúdo do Evangelho. Isso é fundamental. Não adianta, tem gente que diz, não, a única coisa que importa é o amor, só o amor importa, se a gente tiver amor com o próximo, então isso cobre tudo e não precisa se preocupar mais em nada. Não é assim. A Bíblia fala que devemos seguir a verdade em amor. Terceira epístola de João, capítulo 1, versículos 3 e 4, a Bíblia diz assim: alguns dos irmãos regressaram e me deixaram muito alegre quando falaram de sua fidelidade e de como você vive de acordo com a verdade. Aqui o apóstolo João escreve ao amado Gaio, o seu querido amigo, Inclusive, logo no versículo 1, ele diz: escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Olha aí, amo na verdade. Não é amor na heterodoxia, é amor na ortodoxia. Então, ele dá testemunho de que alguns irmãos regressaram e deixaram João muito alegre
quando falaram para João da fidelidade de Gaio e de como Gaio vive de acordo com a verdade. Versículo 4, João disse: eu não poderia ter maior alegria que saber que meus filhos têm seguido a verdade. Há artigo definido, a verdade. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, tenhamos cuidado com esse relativismo doutrinário, com esse relativismo pós-moderno, que detesta a ortodoxia, que ojeriza a sã doutrina e que prega um pluralismo doutrinário e que prega que cada um tem a sua ortodoxia e que, na verdade, a gente tem várias ortodoxias. Não é assim. A Bíblia fala do bom depósito, do bom tesouro, da sã doutrina, fala das sãs palavras, fala da verdade e não de várias verdades. E nós temos como igreja, como líderes, como professores da escola dominical, ensinar a verdade, viver a verdade e ensinar a verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, sendo levados de um lugar para outro por qualquer vento de doutrina. Então Deus tem levantado lideranças na igreja para ensinar a sã doutrina, para combater as heresias, para trabalhar guardando o bom depósito que recebeu do Senhor, fazendo jus ao fato de que a igreja é coluna e firmeza da verdade. Por isso, meus irmãos, que o obreiro, o líder, especialmente o pastor, que é o responsável pela igreja local, ele deve estar apto a ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2, é muito claro. O pastor, o presbítero, o bispo, ou seja, aquele que vai pastorear o rebanho de Deus, ele precisa ser uma pessoa apta a ensinar. E não somente apta a ensinar, mas como diz Tito capítulo 1, versículo 9, que também fala de critérios e qualificações e pré-requisitos para pastores, diz que o pastor deve reter firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, isso é fundamental na vida de um líder. 2 Timóteo 2,15, Paulo disse a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Devemos manejar bem a palavra da verdade. Digno de duplicada honra são os presbíteros que lideram bem a igreja, mas especialmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Então, isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é professor, professora, superintendente da escola dominical, amado obreiro, presbítero da igreja, pastor da igreja, evangelista, retenhamos firme a sã doutrina, guardemos a sã doutrina, vivamos a palavra de Deus na nossa vida e estejamos aptos não somente a conhecer a sã doutrina, mas a obedecer a sã doutrina, ensinar a sã doutrina e combater as heresias. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, chegando ao final de mais um programa EBD em Síntese, podemos concluir dizendo que, diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus Vivo precisa ser vigilante, porque existe muita corrupção doutrinária por aí afora e que tenta entrar no meio do povo de Deus para causar desintegração do corpo doutrinário da Igreja. A Igreja, ela é a guardiã da única verdade que liberta, que é o Evangelho de Cristo, a mensagem da cruz
não pode ser ressignificada, reinterpretada. Portanto, meu querido pastor, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Muito obrigado a todos vocês pela atenção e obrigado por mais um programa EBD em síntese. Você está conosco, este programa e nenhum outro substitui a aula presencial lá na nossa sala da Escola Bíblica Dominical, junto com os nossos alunos e professores. Muito obrigado, a paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.